Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Independentemente do fuso horário que este vídeo lhes encontrar, eu estou aqui com um convidado especial. Vamos manter uma conversa muito importante hoje e ele dispensa apresentação. O nosso querido Padre Zezinho. Eu sou o Padre Zezinho e você quem é? João Rodrigo Chica. Pronto. Dois colegas leonianos conversando sobre Angola. Exatamente. Matando a saudade. Sim. Que você tem mais do que eu, porque você acabou de chegar. Realmente. Já que o senhor fala que tem também saudades da Angola, Eu tenho. o senhor pode falar um pouquinho de quando é que foi para Angola, como é que foi essa experiência, se foi bom ou não? Como é que se deu isso? Foi antes do ano 2000. Nossa Senhora. Não me lembro exatamente a data. Mas depois meus jovens foram também. Era um tempo que eu podia e muitas vezes eu tinha desejo de conhecer a África. Então quando houve a oferta através das Paulinas, eu entendi que era um momento bom. Angola ainda estava em guerra e achei que era um jeito de consolar um povo estraçalhado pela guerra, Sim. porque eu tinha estado em Portugal e lá fiquei sabendo de todas as coisas que aconteciam na África. Aí as Paulinas me disseram, você tem que ir para Angola para conhecer um povo diferente. Eu fui e gostei. Foi realmente um tempo de graça para mim, em primeiro lugar. Sim. E acho que foi também para Angola, porque na época havia uma música minha que falava da guerra. Muito bem. E usaram aquela canção para motivar a minha ida por lá, né? Por lá. Então, valeu. É tempo de ser esperança. Pois, essa canção fez mesmo muito sucesso. Eu me lembro, e agora estamos de novo, 2025, celebrando o tempo de ser esperança. De novo. A mensagem profética do Sr. Padre, né? Mexeu. Interessante. Mas o Papa acertou muito bem outra vez, neste ano da graça, 25 anos cada vez, que o mundo hoje está em guerra. Sim. Muita violência, como havia em Angola. Moçambique também. Sim. Então voltou tudo praticamente em outros lugares. Interessante. Então é um tempo de outra vez cantar. É tempo de ser esperança. É tempo de comunicar as duas coisas que o Papa tem pedido. Sim. Essa música, portanto, é antiga, mas está cantando coisas de agora. Coisas de agora. Mas voltando na conversa da Angola, o que o senhor mais gostou quando lá esteve? Gentileza. Gentileza, interessante. Povo gentil, dado, acolhedor, humilde. Eu vi testemunhos maravilhosos entre as irmãs e lá, até militares que estavam lá e que eu encontrei com eles. Eu voltei falando disso. E outra coisa que me marcou profundamente, pena que no Brasil não foi feito direito, e falhou em muitas coisas, mas a liturgia de Angola é algo digno de ser imitado. Interessante. É sério, é bonito, cada um tem o seu papel, não existe gente que aparece demais. Eu via os padres de lá e bispo, eu conversava, e era bonito porque uma coisa que não houve aqui, mas lá me encantou em todo um mês lá, tudo que eu via, é que havia um regente. Sim, um regente. Ainda tem. Ainda tem, claro, ainda se preserva. Ele regia o povo que cantava, quem via na procissão. Depois os solistas, o povo em geral, ele fazia, indicava, depois, e a música ia para onde ele mandava. E depois, quando terminava, ele fazia um gesto para o celebrante. O celebrante. E todos obedeciam. Então,
era uma orquestra. E ele era o representador, uma referência. Então não há perigo de alguém aparecer demais, nem mesmo o regente. Exatamente. Porque quando o bispo começava, o padre começava a falar, ele ficava quietinho no seu canto. Ele só voltava quando o padre dissesse: agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Eu achei coisa espetacular. Não há perigo de alguém aparecer demais nas missas de Angola. Eu queria ver isso, porque hoje em dia o que mais acontece é ou o músico ou o padre que aparece demais. Um dos dois, né? Tem que aparecer demais. Pronto, mas a título de curiosidade, o senhor fez algum show lá, deu formações? Durante esse um mês, eu sei que foi imagino que deve ter sido um programa bem preenchido. Foi. Como é que foi isso? Palestra, vocações, famílias, comunicação, que alguns fizeram cursos, seminaristas. Boa. Dei uma palestra a 300 seminaristas em Angola. Sim. Havia muitas vocações. Sim. E depois vinham conversar comigo, grupos, e depois, quando não havia o show, a gente estava sempre em algum lugar a pedido do bispo e dos padres. Então, uma programação não foi muito cansativa, porque a gente tinha tempo. Sim. E depois me deixaram ir conhecer o povo simples, nas casas deles, nos hospitais. Ainda eram vítimas da guerra, muita gente pagando um preço muito grande, sem braços, sem pernas, e me levaram lá também. E eu fui ver as consequências da guerra. Gente espetacular, nenhuma revolta, não vi nada. E aí conversamos, depois fomos lá para quase que nascente do rio. A gente viu as águas de Angola, porque é um país cheio de água. Sim, é verdade. E, nossa, impressionante. Me levaram lá. Eu fui e voltei de avião e era perigoso naquela época. Então, havia emissora de rádio. Eu fiz vários programas lá para isso. Somando, um mês depois ainda foi pouco, porque era muita coisa para aprender. Depois me levaram a um grupo de dançarinos de Angola, mas lá do interior. Sim. Foi como eles são, né? Foi muito bom. Como eu fui ver os índios no Brasil também lá. E outra vez eram gentis demais, é uma coisa impressionante. Interessante. Então, o que eu guardo de Angola é um povo gentil e um povo bonito, porque é impressionante como as crianças, as moças, os rapazes, os padres, é um povo bonito, assim, de feição agradável, que nem você. Gostei demais. Que bom, padre. Que bom. Mas agora, entrando dentro da espiritualidade deoniana e essa visita do senhor, assim, nós podemos dizer que o senhor foi um dos primeiros deonianos, né, como sacerdote, a pisar nas terras de Angola. Poderíamos considerar isso uma pequena semente do senhor para a presença dos deonianos lá? Eu imagino que sim, mas antes disso, houve alguns padres portugueses que tinham andado por lá, junto com as paulinas. Muito bem. Então, os deonianos já estavam lá de um jeito ou de outro. Sim, já. E depois, hoje é bispo em Portugal, e muito conhecido. Você sabe quem é, né? Dom Ornelas? Dom Ornelas. Dom Ornelas. Ele era padre naquele tempo, que ele tinha serviço como padre naquelas guerras. E ele fez um trabalho muito bonito também. Não só lá, como em 3 outros países onde os portugueses estavam. Sim.
E aí, quando ele voltou e eu conheci, ele me contou tudo isso. Depois ele ficou provincial e geral da congregação, a gente sabia de tudo isso, né? Portanto, tudo que eu sabia de Angola e mais tarde de Moçambique, porque eu não fui lá, mas eles contavam tudo. Era uma coisa para a gente, padre brasileiro, ir lá para conhecer. Então, eu estou feliz de saber que essa decisão foi tomada. Que bom. E hoje, falo hoje porque no ano passado a congregação celebrou lá 20 anos de presença de Uniana, né? Sim. É uma congregação nova, crescendo, com seus frutos. E dentro dessa perspectiva, padre, como é que nasce a vocação do senhor para ser um sacerdote ou padre do Sagrado Coração de Jesus? Eu fui levado. Levado. Eu não escolhi nada. Eu cresci de Minas, eu vim com 3 anos para cá. Sim. Eu nasci nas montanhas, como lá em Angola, que é montanhas. Eu não aproveitei muito bem, porque era muito criança. Mais tarde que eu voltei para lá. E é uma cultura especial em Minas. A música, o jeito de ser. Meu pai era violeiro. Depois meu pai teve um acidente e ele e os filhos mudaram para Taubaté. Mas eu vim com 3 anos, meu pai já estava com problemas de locomoção, ele não podia mais trabalhar. Ele ainda andava comigo quando eu cheguei, depois não conseguiu mais. Foi um acidente que o tornou assim. E aí, nessa vila aqui no lado, havia um antigo conventinho, não tem mais nada hoje, foi tudo reconstruído. Eu era coroinha. E eu tinha 8, 9 anos, além da cruzada eucarística, eu era apóstolo da Eucaristia, Sim. eucarístico, e depois eu fiquei coroinha. E por coincidência, a minha mãe foi convidada a ser cozinheira. E ao mesmo tempo, porque ela também era costureira, Sim. ela fazia roupas para os nossos fratres. Portanto, eu passei a morar pertinho no convento. Eu vinha para a missa com minha mãe, voltava com a minha mãe, eu ia para a escola, que era no lado, e ela voltava para trabalhar. E depois voltava para casa para resolver outras coisas. Quando meu pai morreu, aí ficou mais fácil, porque eu tinha gente que cuidava, ela ficou muito tempo trabalhando lá. E aí eu vi como os padres deunianos ajudavam o povo pobre, porque essa vila era muito pobre. Não havia o que tem hoje. Era bem pobre. Um pouquinho como algumas arraiais, alguma coisa de Angola. Sim, claro. Dava para comer se sobrasse. Se sobrasse, é verdade. Eu me lembro disso. Só que nós não tínhamos o peixe que vocês tinham na hora. O peixe seco, né? Sim, peixe seco. Pois é, a comida tinha. Aí, entre nós, foi muito difícil. Nos anos 1948 a 50 e pouco, era difícil. E eu fui para o seminário em 52, quer dizer, 53. Meu pai já tinha morrido, mas ele tinha encomendado ao padre Teodoro, sabendo que eu queria ser padre, para que arranjasse benfeitor. E arranjaram. Aí eu fui para Lavras, voltei, era para eu ir para Brusque. Eu fui lá em Santa Catarina, lá eu conheci outras culturas, muito bom. E lá eu comecei a ensaiar músicas alemãs, mas eu não compunha ainda. Sim. Depois quando voltei para cá, o antigo provincial, ele me disse que eu deveria, não para Roma, porque eu estava marcado para isso, mas que eu fosse para os Estados Unidos
para trabalhar com jovens e que eu me especializasse em teologia e em psicologia para cuidar deles. Assim, eu fiquei lá. Quando eu voltei, comecei o meu trabalho, deu certo. Outra vez as Paulinas estavam comigo também. E já naquele tempo, eu conheci, foram elas que mandaram para Portugal e depois para lá. Mas eu comecei a compor nos Estados Unidos e as Paulinas descobriram. Então essa ligação, que depois me levou a vários países, Sim. foi exatamente por causa da música. Por causa da música. Resultado, pouco do que eu sou hoje foi porque me mandaram para lá. E depois me mandaram para a Espanha, me mandaram para a Itália, me mandaram para Portugal, para a Suíça, para a Alemanha, e Estados Unidos de novo, me mandaram para a América Latina inteira e para o Brasil inteiro. Eu não inventava, eu não disse, vou fazer isso. Não. Alguém dizia, olha, estão pedindo você em tal lugar. Sim. Tem um bispo que está pedindo. Foi assim que eu conheci. Bom, eu já estava em São Paulo com o Dom Paulo Arns e também com o Dom, um candidato até a ser santo, que era o padre, o Dom, naquele tempo, né? Luciano Almeida. Ele era muito bom, em todo sentido. Trabalhei com ele por causa das crianças. Das crianças. E lá fiz músicas para ele. E eu fiz músicas para a irmã Dulce, para Dom Helder, como eu tinha feito nos Estados Unidos. Eles me chamavam. E depois de um tempo, eu me lembrava que eu tinha dito a mim mesmo, depois do Vaticano II, Sim. que terminou em 1965. Sim. Em 66 eu fiquei padre e eu já tinha músicas sobre o Vaticano. E as primeiras músicas eram Pai Nosso em inglês e mais tarde em ritmo country e blues eu fiz muitas músicas na linha da Gaudium et Spes, que era, para mim, era inspiração, já que eu vinha da pobreza. Sim. As alegrias e esperanças de um povo pobre também serão as nossas alegrias e esperanças. Achei aquilo maravilhoso. E era um documento social, sociológico, psicológico, teológico e pastoral. Sim. Aquilo marcou tudo. Desde então, eu disse, eu vou cantar o louvor, mas bem pouco. Já tinha gente cantando liturgias e músicas de louvor, tanto que naquele tempo o Padre Jonas estava levando nessa direção. Eu falei, mas já tem gente fazendo música de louvor e de liturgia. Eu vou fazer algumas, mas eu vou fazer músicas de doutrina social, porque eu sou deuniano. E foi então que encaminhei para essa direção, e os bispos queriam, porque tínhamos Puebla, depois outros documentos, mais tarde Aparecida, e eles repercutiam o quê? Vaticano II. Aí eu fiz muita coisa, até hoje. Se você contar as minhas músicas, que são 1.800 por aí, gravadas, músicas, Nossa Senhora. Você vai ver que a maioria é de doutrina social, DSI. E também de SIC, né? Sim. Mas eu deixei a tarefa de fazer louvor com os outros, porque eles tinham essa vocação. Eu não, eu tinha a vocação de divulgar a doutrina social, porque, afinal, são 45 críticas sociais da igreja que ninguém fazia música. Eu sou um dos poucos, e o Zé Vicente. Poucos fazem música nessa linha. Aliás, e o senhor é deuniano, né? Seguiu a linha do fundador, ser o pregador da doutrina social. Deus me chamou para isso. Bom. Eu vou caçar, me mandam para isso. Eu fui. É verdade. Eu estava aqui a pensar, no meio dessas viagens todas, o senhor foi calhar em Angola. O senhor
parou em Angola num desses momentos. Isso é muito interessante, porque pronto, a pessoa viaja e calhar em Angola no tempo de guerra, naquele tempo difícil, e levar a mensagem de esperança, né? Com a música que já estava a sair e a tocar. Já cantava já cantava. E só para o senhor saber, essa música, todos os anos no Advento, é a música principal. Eu sei disso. E um dia, a coisa impressionante é quando eu subi com as meninas. Sim. Eram 3 delas que estavam comigo. Subimos no palco, aquele estádio cheio. Nossa Senhora. Lotado. E ainda havia guerra. Sim. Quando eu puxei a canção, é tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunhas de Deus, neste mundo que não sabe amar, todo mundo chorava. Ai, porque era a realidade dele. As meninas também choravam. E eu me segurei. Aí eu comecei a falar da esperança de acabar a guerra. E eu fiz aquela pergunta que alguns padres até hoje lembram. sim. Eu fiz a pergunta: quem perdeu alguém nesta guerra? Todo mundo levantou a Todo mão. mundo levantava. Todo mundo chorou. Eu falei: tem alguém que não perdeu nada, tudo ali. Aí rezamos pelos mortos da guerra e para os assassinos também que mataram. E daí começamos a cantar. Agora vamos cantar com alegria. Aí comecei a puxar outras músicas e as meninas sempre cantaram bem, eram jovens ainda. Sim. Então isso marcou, porque foi uma virada do humor do povo. Isso que me falou foi o bispo. E depois ele veio aqui conversar conosco, levei ele para Campos do Jordão e outros lugares. Foi mostrar as maravilhas do Brasil para ele. Foi. Aí foi bonito e isso para mim marcou, porque de fato o bispo falou que foi um tempo de virada. Falei: mas não é por eu, não, porque a liturgia daqueles dias pedia isso. Era uma liturgia séria, bonita e que me marcou. E eu só cantava isso. Até porque depois, quando eu vi aquelas coisas, eu sempre falava das missas de Angola. Que bom. As missas, meu Deus, que povo! Foi tudo filmado. Eu ainda tenho tudo isso em algum lugar. O senhor tem? Tem, em algum lugar. Então, a qualquer momento podemos ver nos Não sei arquivos. onde está, mas... Não, mas que bom que o senhor tenha passado esse tempo maravilhoso lá em Angola. Agora, padre, hoje falamos também da questão vocacional, né? Temos muitas vocações em Angola, graças a Deus. E a nossa presença da Uniana tem procurado resgatar isso para o nosso lado também, né? Para futuros pregadores da doutrina social, né? Sim. Membros da congregação de unianos. E hoje, queria que o senhor falasse da vocação de modo especial para os jovens, aqueles que se sentem meio inseguros, que têm um chamado, mas medo de responder talvez aumenta, fica maior cada vez mais. O que o senhor poderia dizer para eles? É uma coisa interessante. Onde o trabalho é árduo, onde houve guerra e houve muito sofrimento, tem mais vocações. Hoje, por exemplo, há muitas vocações no Vietnã, vítimas da guerra. Sim. Nos Estados Unidos, muitas vocações, porque eram gente que foi para a guerra e voltou e quis trabalhar para isso. Depois, eu vi que no mundo inteiro, Portugal inclusive, muitas vocações tinham vindo do sofrimento. Sofrimento, interessante. E Angola era impressionante. Por isso que no dia que eu fui celebrar a missa no seminário, Sim. eram 300 seminaristas, todos branquinhos, de batina, e todos eles vítimas de famílias de sofrimento. Sim. E depois eu soube que as vocações diocesanas diminuíram um pouco, mas aumentou as vocações religiosas. Eu não sei se é verdade, mas é o que me disseram. Nós sabemos, por exemplo, que outros padres espiritanos,
salesianos. Sim. E nós temos muitas vocações que vieram depois das guerras de Angola. Que bom. Então eu acho que a gente que sofreu, e a vocação é isso. E onde as pessoas têm muito conforto, quase que não há muita vocação. É uma verdade. Isso pode se dar também ao caso da diminuição das vocações na Europa, por exemplo? Exatamente. Estados Unidos também. Estados Unidos. E aqui, onde não houve mais esse trabalho pesado, primeiro das vocações e depois de lugares de sofrimento, filhos do sofrimento, está diminuindo também as vocações. Filhos do sofrimento e de regiões em que eles dizem, eu quero fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu sou filho do sofrimento. Sim. Meu pai era paralítico e minha mãe também. E eu achei que eu queria fazer isso para os outros. Então a vocação leoniana ajuda muito, porque amor e reparação. Foi aí que me senti chamado a isso, porque eu queria fazer alguma coisa para quem sofria. E a começar com meu pai e mãe. E isso é uma coisa que está aqui comigo, né? Então, a ideia de o que eu ganhasse era para os pobres, Sim. veio do meu pai e da minha mãe. E depois dei muitos shows para Irmã Dulce, Dom Helder, os padres lá do bispo da região pobre. E eu viajava para o lugar pobre. E não cobrava muito pouco. Sim. Só para trazer vocações para cá e de algum dinheiro. O resto ficava tudo lá. Mas é que eu sou filho de pai e mãe pobre e sou deoniano. E o deoniano não ganha dinheiro às custas dos outros. E muito sobretudo de pobre. De pobre, claro. Então, claro. Tanto é verdade que onde estávamos em regiões que agora tem riqueza, nós pegamos e mandamos para o norte, para Mato Grosso, e depois lá para o Pará, e continua sendo. E Mato Grosso agora está começando a crescer. Quando crescer e tiver gente que chega, vamos para outros lugares. Essa é a ideia. Então, o deoniano sabe, você vai onde mais precisam. Sim. E se está bem, e estamos no lugar, o dinheiro que ganharmos ali, São Judas, por exemplo, é para os órfãos de lá e para as cidades pobres. As cidades pobres. Que bom. É a ideia da igreja, né? É interessante, é esse modo de ver o carisma deoniano. Mas é a melhor maneira para se explicar esse carisma a um jovem que quer se encantar, por exemplo? Eu acho. Eu escrevi sobre isso um livro Sim. que fala disso, né? Você já viu? Eu já vi, inclusive. Traz para mim, deixa só para mostrar. Então, os meus livros falam disso. E tem outra de cor verde, Sim. em que eu falo, aqui, Cartas ao Futuro, Pregador da Fé. Interessante. Foi escrito para isso. Depois, aqui, Palavras Certas para Tempos Incertos. Muito bem. E outra coisa, Espiritualidade Conciliadora. Isso é deoniano. Sim. Diálogo, perdão, reparação em tempos de ira e confronto. É o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então eu escrevi livros para isso. Eu queria criar a cabeça, formar o jovem para dizer, vai fazer o que a igreja está precisando. Não pense no seu conforto. Trabalhe, vai lá. Só se ficar doente, como foi o meu caso. Sim. Aí eu não podia mais viajar. Então estou na internet. E sendo xingado porque eu defendo os direitos humanos. Sim. Eu sou chamado de comunista porque eu ouso defender a doutrina social. Porque há um grupo meio de direita e ultraconservador que não aceita o Vaticano II. E eu defendo o Vaticano II e todos os papas, que eu conheci 4 deles, desde Leão XIII até Papa Francisco, a doutrina é essa.
Exatamente. Cuidar do pobre, defender os oprimidos. Está na Bíblia, está nos Salmos. Sim. Eu não sei que Bíblia que eles leem, mas a que eu li, estudei, diz que o coração de Deus, do Cristo, está com todos, mas de maneira especial com os pobres. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, todos eles falam disso. Todos os profetas têm isso como base. Todos. E depois os salmos, de 150 salmos, 120 são de doutrina social. E sobre direito dos povos e de libertação. Então, eu não sei em que Bíblia que eles estudaram, porque a minha diz que desde o começo, sim, e depois com os santos padres e com os grandes teólogos e pensadores e santos, todos eles querem defender quem mais precisa. Então, houve um grupo que parece que conhece outra Bíblia. Prontos, é mais uma questão a mais, né? Mas é assim, para ser um deuniano é necessário defender a doutrina social da igreja também. Não tem escolha. Aliás, porque ele era sociólogo. Sim, o nosso fundador, por exemplo, era um homem que defendia a doutrina social da igreja. E sofreu por isso. Sofreu. E até hoje não foi canonizado, porque um grupo da França se opôs, porque ele teve a coragem, na época, hoje ele não faria isso, mas naquele tempo, de denunciar, sim, o capitalismo violento que havia na França. Porque os pobres não tinham chance. Pronto. Hoje ele mudaria diferente, porque hoje os círculos operários deram certo e o povo tem direitos, né? Sim, verdade. Naquele tempo não havia. Naquele tempo não havia. Mas eu considero que talvez ele seja o mártir da verdade. Esse seria... Ele foi. E também não está preocupado. Ele disse uma vez que entrou na vida religiosa não para ser canonizado, mas para servir melhor. Ele sabia. Que bom, graças a Deus. Que bom. Mas qual é a mensagem que o senhor gostaria de mandar aos religiosos deunianos, aos seminaristas, aos vocacionados sobre este carisma que hoje o senhor carrega? E, aliás, com essa grande cruz que o senhor tem, eu até para imitar trouxe uma cruz, né? Uma grande. E me faz lembrar aquela música do senhor. Num peito eu levo uma cruz. De fato, eu ganhei uma cruz na Alemanha em 1976. Nós fomos lá fazer uma turnê e eu achei aquela cruz muito bonita e significativa. Foi um menino, devia ter uns 18 anos, porque eu saiba, da escola de Stegen, que era nossa, hoje não é mais. Sim. E ele desenhou. E usavam para a escola. Quando eu vi aquilo, eu disse ao superior, posso usar? Ele disse, à vontade. Aí, eu disse, posso usar, porque eu ia para a Itália depois. Posso usar fora? Pode. Então eu levei essa cruz para a Espanha, para a Itália, para Portugal, depois aqui no Brasil. Sim. Tudo que é canto na TV, né? Depois na Colômbia, onde eu andei, e depois, mais tarde, outros grupos começaram, e os nossos reuniões começaram a usar. E aí, o padre Léo, que foi meu aluno, ele usava em todos os lugares onde ia. Padre Léo, sim. E ele, assim como eu fiquei conhecido, ele também ficou por causa dessa cruz. E daí veio o padre Joãozinho e vieram outros deunianos que usavam a cruz sempre. Aí as pessoas começaram a usar, seminaristas, padres, leigos, amigos, gente de outra congregação que pediam para usar. Tudo bem. Começaram a dizer que era a cruz do Padre Zezinho. Porque eu explicava, não tem mais coração, porque já foi dado ao povo. É suave, porque nós somos chamados a suavizar a cruz dos outros. Começaram a usar isso e deixou de ser a cruz do Padre Zezinho para ser a cruz
dos padronianos e cruz deoniana. Mas aos poucos, né? Sim. Então hoje no Brasil inteiro e em outros lugares todo mundo diz é a cruz deoniana. Mas começou com os alemães e depois conosco. Agora já não é mais nosso, porque o pessoal usa muito. Eu vi em Assis, sim, naquelas lojas, tudo essa cruz. Cruz porque os padronianos estavam lá, né? Ah, que bom. A casa é pertinho. Então eu tinha, de onde vem? Ah, da casa tal e tal, que a gente fez e combinou. Eram padres italianos que ficava 20 quilômetros de Assis. Então, estava tudo lá. Essa é a Cruz Deoniana. A Cruz Deoniana. Quem divulgou, primeiro fui eu, mas depois os italianos jogavam tudo que é canto. E se você for a Assis um dia, você vai ver que está cheio dessa cruz lá. Dessa cruz. Ficou nossa. Agora é uma Cruz Deoniana e faz muito sentido pelo nosso carisma também, né? Faz. O coração, a cruz. Não tem mais coração, é uma cruz sem coração. Sim. Foi dado ao povo, o coração não é mais dado nosso. E somos suavizadores de cruzes. Então essa ideia é muito clara. O senhor já escreveu alguma música falando da Cruz Deoniana, por exemplo? Já. Eu fiz umas 10 sobre a cruz, sobre suavizar. E tem uma que inclusive não gravei, mas ele está gostando. E provavelmente vou gravar agora. Que bom. Vamos estar à espera dessa música. Vamos. Que bom. Agora, a música clássica da vocação, aquela que eu penso que a maior parte do pessoal, quando fala da sua vocação e amor, carinho que tem pelo Senhor, é por intermédio daquela música. Se ouvires a voz do vento, 1969, Nossa Senhora. na igreja de São Judas, eu tinha dado um encontro dos jovens sobre vocação. E aí era um sábado. E no domingo eu preguei sobre isso. No outro dia eu fiz uma canção. Se ouvires a voz do vento, porque os meus meninos estavam lá. Sim. Então muitas coisas que eu faço nasceram de algum retiro. Oração pela família nasceu de um retiro. Para jovens é a mesma coisa. Amar como Jesus amou nasceu da minha turnê que eu fiz em Portugal. Maria de Nazaré, eu estava em Portugal. Então, o que está acontecendo é fruto de alguma coisa. E a primeira música que eu pus na vida, quer dizer, que pegou, sim, foi em inglês. Opa. Na igreja Our Lady of Lourdes, em Milwaukee, onde eu fazia catequese. Resultado, um dia eu fiz uma música, um Pai Nosso. Sim. As crianças gostaram tanto que eles pediram, say it again, do it again, do it again, do it. E eu lá tentando entender. Eles têm um sotaque que não era bem o meu, né? Sim. Do it again. Canta de novo. Ok. Cantei. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Gostaram, bonitinho. Ficou na cabeça. Cantei lá muitas vezes. Foi a primeira música que eu cantei em inglês. Aí compus outras, em ritmos country ou blues, outras músicas. E quando voltei para o Brasil, usei tudo aqui. Então, nasceu muita coisa de outra língua. Eu fiz música em espanhol. Sim. Lá onde eu estava, depois que eu traduzi para nós. É assim. Agora na África eu não consegui fazer nada. Não saiu nenhuma música? Não saiu. A inspiração da Angola não lhe deu uma música? Não, assim especial não. Pronto. Mas foi. Eu já tinha cantado lá. Sim. É tempo de ser de esperança. Em Portugal eles cantavam, é tempo de ser esperança. Tempo de ser esperança. Vocês falavam
depende da região, Sim. falava esperança. É. E o sotaque é mesmo esse, lá em esperança. cima. É tempo de ser esperança. Vocês tinham outros sotaques e eu aprendi com todos eles. Que bom, que bom. Foi um tempo maravilhoso. Lubango, a minha parente, quer dizer, antes de anos 1880 por aí, Sim. uma escrava de Angola estava em Machado, porque eles, para colheita, não sei do que, Sim. eles tinham os negros que vinham de Angola. Angola. E ela era daquela etnia, você falou para mim. Ela era de Benguela. Benguela. E o Benguela, ela era dessa tribo, né? Uhum. E ela cuidou dos filhos desse senhor suíço, porque ele tinha terras lá. E aí a esposa morreu. Opa. Aí ela cuidou deles. E quando veio a libertação dos escravos, Sim. Os filhos pediram para ele dar liberdade e casar com ela. Ele aceitou, ele gostou porque ela era muito bonita. Eu tenho umas fotos aí, bem antigas. E teve mais 6 filhos, já dessa linha, né? Resultado, a minha família é meio loira, olhos verdes, eu tenho um sobrinho que é. E depois gente um pouco mais escura e caboclo do meu pai. Muito bom. Então a influência de Angola está na minha família. O senhor de alguma forma também é angolano, tem sangue nas veias. Mas, né? antigo, Sim. né? Mas tem sim. E quando eu ia lá na Machado, tem um lugar lá que é o Arraiá dos Rita. É a terra que ele deu para os filhos da Rita. Olha, que maravilha. Lá. Que maravilha. Está lá até hoje. História interessante. Você vê que Angola andou por aqui. E eu estou um pouco, né? Disso. Sim, sim. A ligação com Angola já vem desde muito tempo, então. Anos 1800 e pouco. Interessante. Meu pai nasceu em 1990, portanto, para você ver. 1800 e pouco. Que bom. Agora para encerrar, né? Já foi uma conversa muito boa, já mantemos aqui. Aí você pega um pedacinho aqui, acolá e monta. Exatamente. Ainda bem que o Padre entende sobre isso. Última mensagem aos deunianos, angolanos, que estão nesse momento a fazer missão com esse povo que o Senhor conheceu e que conhece as suas dificuldades. Qual seria? Depois de cantar é tempo de ser esperança. Eu vim da pobreza. Meu povo melhorou. 40 ou 50 anos depois, já é uma classe média. Eu visitei os pobres do mundo inteiro. Na África, na China, e eu vi os pobres. Mas eu vi também gente que prosperou e cresceu porque trabalhou muito. E eu vi os padres também. Sim. Uns que vieram na pobreza e nunca esqueceram dos pobres. E, infelizmente, houve outros que quiseram desfrutar, mas eles deixaram de ser deunianos. Porque não dá. Se você quiser ser deuniano mesmo, você tem que viver para os outros. Então, lá em Angola é a mesma coisa. Vocês vão prosperar um dia, mas não esqueçam de onde vieram. Nós somos pobres por vocação. E cuidamos dos pobres por vocações e defendemos os pobres por vocação. E, se Deus nos chamar para ser padre, ou alguns ficaram bispos, para defender quem precisa. Então, o sonho do Padre Deon era isso. Por isso que ele, a vida inteira, se preocupou com quem
tinha dificuldade. E ele pregava sobre isso e fazia. Uma coisa que eu nunca esqueço é a história de São Francisco de Santa Clara. São Francisco nunca fez milagre. Ele pregava. Ele era pregador. Quem fez milagre? Aquela que não falava. A Santa Clara. Ela fazia assim, fazia um sinal na cruz, na cabeça de alguém que estava doente, estava curado. Então ela tinha o dom da cura, mas não da pregação. Só para o pessoal. E Francisco, ele tinha o dom da pregação e não da cura. Então Deus chama. Sim. E eu acho que para mim ele deu a graça de pregar. Eu nunca senti vocação de achar que eu curei alguém. Mas se palavras curam, se pregações curam, e se a repercussão, que é catequese, né? Sim. Catequem, muda a vida, então é uma cura. Só que não é como da renovação carismática. Nós temos a nossa própria renovação, que se chama reparação. Nós somos carismáticos, mas não da renovação carismática. Nós acentuamos muito mais o coração misericordioso de Jesus do que o Espírito Santo. Mas o Jesus enviava o Espírito Santo. Então, são ênfases. A nossa ênfase é o coração transpassado, vivido pelos outros, que morreu pelos outros. Dos outros, eu tive uma amizade muito grande com eles. A ênfase deles é o Espírito Santo. Mas a igreja é para isso mesmo. Sim. Nós podemos ter ênfases, sem esquecer a outra. Então, eu tenho uma ênfase, ele tem, mas nós juntamos nossas ênfases na Eucaristia. Se não for lá, não vai haver unidade. É o que eu disse e é o que eu deixo para vocês todos. Amém. Amém. Muito obrigado por essa conversa maravilhosa, Padrezinho. Que Deus sempre abençoe muito o senhor. E pronto, obrigado mais uma vez. Amém.